Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Diz assim a palavra de Deus: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, no poder do Teu Espírito Santo, fale conosco através da Tua palavra. Que as lições espirituais para a nossa vida possa saltar dessas letras e entrar aos nossos corações. Que nós não venhamos ser simplesmente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Mas para praticar nós precisamos que o Senhor gere essa palavra dentro de nós. Permita-nos, Senhor, que saiamos daqui nessa noite cheios da Tua palavra, alimentados pela Tua palavra, modificados de dentro para fora pela Tua palavra. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O sermão dessa noite conclui uma grande sessão que Tiago começou lá no capítulo 21, lá no capítulo 1, versículo 19. Desde ali, Tiago vem mostrando para nós que a palavra que foi recebida, ela precisa se tornar a palavra praticada. Primeiro ele disse lá no versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Depois ele aplica isso na vida da igreja. Como que a gente se torna praticantes da palavra e não apenas ouvintes? Ele diz no capítulo 2, versículo 1, não menosprezando os menores que estão dentro da igreja. A igreja que pratica a palavra e não apenas ouve, ela não tem favoritismo dentro da igreja. Então nós ouvimos e praticamos através da maneira que nós vivemos sem contradizer a fé do nosso Senhor. Agora nesse capítulo 2, versículos 14 a 26, ele vai aprofundar o argumento. Ele vai dizer: não basta dizer que tem fé, se essa fé não age em favor do irmão necessitado. E aí quando nós ligamos esse texto aqui de hoje, capítulo 2, versículos 14 ao 26, ao sermão de domingo passado, nós vemos que a falta de misericórdia do capítulo 2, versículos 1 a 13, naturalmente conduz ao problema do sermão de hoje. Porque uma fé meramente doutrinária, que não resulta em ação piedosa e caridosa, ela é inútil para a salvação. É como uma árvore de plástico. De longe ela parece perfeita. Você olha para ela, as folhas estão sempre verdes.
O tronco está firme, ela nunca perde a beleza, ela não sofre com o vento, não sofre com o calor, ela não sofre com a seca, ela nunca precisa ser podada, está sempre na sua beleza original, sempre no seu estado mais perfeito. E há quem olhe para a árvore de plástico e diga, que árvore bonita, que árvore maravilhosa, mas Tiago, nessa noite, vai nos convidar a se aproximar um pouco mais dessa árvore. E quando nós nos aproximamos dessa árvore de plástico, por mais bonita que ela seja, por mais verde que seja a sua folhagem, nós vamos ver, ao se aproximar dela, que é uma árvore sem raiz. É uma árvore que não tem seiva, é uma árvore que não produz fruto. De longe ela tem aparência de árvore, mas perto nós vemos que ela não tem vida de árvore. E o que Tiago quer nos dizer nessa noite é que até existe uma fé que parece fé. Existe uma fé que fala como fé, usa palavras de fé, conhece as doutrinas de fé, mas não tem vida de fé. É uma fé de plástico. Ela é bonita por fora, mas ela é sem raiz por dentro. Ela tem linguagem religiosa, mas é estéril na prática, não produz fruto. Existe um tipo de fé, meus irmãos, que é capaz de dizer, Deus te abençoe, para o irmão com fome, mas incapaz de repartir o pão. Existe uma fé que é capaz de confessar que Deus é um, mas incapaz de obedecer ao Deus que a boca confessa. É possível termos uma fé presente num culto como esse, mas ausente de misericórdia. É possível ter fala de crente, roupa de crente, comportamento de crente, mas não termos a vida de crente a qual a fé bíblica exige de nós. Portanto, Tiago nessa noite, ele não está preocupado com a fé pequena que precisa crescer. Não é esse o problema que Tiago quer tratar. Tiago está preocupado com a fé morta, que precisa ser desmascarada. Porque uma fé viva é uma fé que respira. Uma fé viva é uma fé que se move. Uma fé viva é uma fé que obedece. Agora, é impossível nós termos uma fé morta e termos comportamento de fé viva. Uma fé viva, ela se torna visível nas mãos, se torna visível nos passos, se torna visível nas escolhas, se torna visível no nosso bolso, se torna visível na mesa, quem nós acolhemos para se assentar conosco, se torna visível na maneira como nós tratamos o pobre, o vulnerável, o próximo. Então a pergunta que Tiago vai nos colocar diante de nós nessa noite, não é se você tem fé, se você acredita em Deus. Ele vai dizer que até os demônios creem e tremem. A pergunta que Tiago vai fazer nessa noite, que vai nortear todo o nosso sermão é: a fé que você diz ter, é uma fé viva ou uma fé morta? Porque você disse que tem fé, mas a pergunta que Tiago está fazendo para nós é: essa fé que você diz ter, move as suas mãos? Essa fé que você diz ter, move as suas ações? Essa fé que você diz ter, tem vida? Ou ela só tem aparência de viva e está morta? Hoje, em Tiago capítulo 2, versículos 14 e 26, nós vamos ver uma palavra que nos chama a ter uma fé que não fica presa na boca, mas uma fé que desce para as mãos. Por isso que o título do sermão dessa noite é Sabedoria para transformar fé em vida. E Tiago vai nos levar por 3 movimentos no texto de hoje para nos mostrar essa verdade. Primeiro, versículos 14 a 17, ele vai nos mostrar que a fé que não socorre o necessitado está morta. Segundo, versículos 18 a 20, a fé que só confessa corretamente, mas não obedece, está incompleta. E terceiro, versículos 21 a 26, ele vai nos mostrar que a fé viva sempre se revela em obediência prática. Olha o que diz para nós o texto a partir do versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Nós vamos ver em primeiro lugar que Tiago começa a sua exortação com 2 perguntas muito fortes.
Perceba bem a maneira como Tiago começa. Ele não diz assim, se alguém tem fé. Não é isso que ele diz. Ele diz, se alguém diz que tem fé, é um crente. É alguém que reivindica a fé para si. É alguém que já chega dando carteirada. Não, eu não boto a mão nisso porque eu sou crente. Não, eu não participo dessa rodinha porque eu sou da Igreja Batista lá do pastor Mateus. Eu não participo dessas coisas porque eu tenho a fé no Senhor Jesus. Alguém que assumidamente é crente, ele diz para as pessoas, eu tenho fé. É alguém que afirma, eu creio em Deus. É alguém que se identifica com algum sistema religioso, faz parte de alguma comunidade cristã. E Tiago vai dizer para essa pessoa crente, para essa pessoa que bate no peito e diz que tem fé, para essa pessoa que se orgulha fazer parte de uma comunidade cristã, ele diz assim, do que adianta? E aí, você sabe que todas as vezes que Tiago diz meus irmãos, ele vai dar aquela chamada de atenção. Ele diz, do que adianta meus irmãos? Alguém dizer que tem fé se não tem obras? Essa expressão do que adianta aqui é Tiago querendo saber da utilidade. Qual é o valor real dessa fé? Do que adianta você dizer que tem fé? Qual é o benefício de ter uma fé que ela simplesmente aparece na boca, mas não aparece na vida? Ele vai dizer o seguinte, acaso a fé pode salvá-lo? E aí a gente precisa fazer a exegese disso aqui. Porque se nós lermos de maneira apressada, Tiago, a gente pode entender de maneira equivocada que Tiago está contrastando Paulo, contradizendo Paulo, colocando a questão de Paulo, de que a salvação é pela fé sem as obras, quando Tiago está dizendo que a salvação é pelas obras e não somente pela fé. Ele está dizendo assim, ó, acaso essa fé que você diz ter, crente, que você bate no peito e tem orgulho dela, acaso essa fé pode salvá-lo? Que fé é essa que Tiago está dizendo? A gente precisa entender Tiago e Paulo dentro do seu contexto. Por isso é muito importante nós termos teologia bíblica e não só teologia sistemática. A teologia bíblica ela vai tratar cada autor dentro do seu contexto, cada escrita dentro da sua necessidade real. O que Tiago está tentando combater ao dizer que a salvação não é simplesmente pela fé, mas é acompanhada de obras? O que Paulo quis dizer quando a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas vem pela fé? Porque Abraão creu e lhe foi imputado com justiça. Agora Tiago vai dizer que Abraão obedeceu, ele resolveu ir sacrificar o filho, e isso lhe foi imputado como justiça. Quem está certo, Paulo ou Tiago? Os dois, cada um na sua perspectiva. Quando Paulo diz que a salvação é pela fé e não pelas obras, Paulo está combatendo ali as obras da lei. Judeus que tentavam se justificar em cumprir toda a lei, em adquirir uma salvação pelo mérito. Os judeus, na nova aliança, achavam que não bastava somente Jesus, mas era Jesus mais a circuncisão, Jesus mais o dia de sábado, Jesus mais os mandamentos e as obras da lei. Então Paulo diz, olha, não é as obras que te justificam diante de Deus, mas é somente a fé em Jesus. Tiago, ele tem uma outra dificuldade, porque se Paulo combatia judeus que queriam se justificar pelas obras, Tiago está combatendo crentes que quer se justificar somente pela fé. É um tipo de nominalismo, ele diz acreditar e não faz mais nada. Ele acha que simplesmente aquilo que ele professa da boca para fora, sem a evidência das obras, é suficiente para ele diante de Cristo. Então, Paulo e Tiago não estão se contradizendo, Paulo e Tiago estão se complementando. Paulo vai dizer que a salvação é pela fé, Tiago vai dizer que a salvação é pela fé, mais as obras, porque as obras evidenciam a fé que você tem. E é exatamente isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 a 10, de que as obras não são a causa da nossa salvação, mas são as consequências. O homem é justificado diante de Deus pela fé. Mas uma fé que não tem obras é uma fé morta. Como que se tem então uma fé viva? Tiago vai tratar esse problema no sermão
dessa noite. Tiago vai dizer uma cena para mostrar que uma fé sem obras é morta, versículo de número 15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha o que Tiago está usando como um argumento para ratificar de que as obras precisam acompanhar a fé. Não é obras contra a fé, é obras que ratificam a fé. Ele começa com uma discussão comum, não distante, mas uma cena que acontece no ambiente de igreja. Ou vocês nunca viram, em alguma igreja por aí, alguém que tiver uma necessidade, chegar diante da comunidade e dizer, preciso de ajuda, e a comunidade dizer, vai em paz, irmão, nós vamos orar por você. Enquanto essa pessoa é dizimista, ela é bem-vinda. Enquanto essa pessoa contribui, ela é bem-vinda. Enquanto essa pessoa é mão de obra, ela é bem-vinda. Mas quando ela passa a ser o alvo da necessidade, nós deixamos ela de lado. Então nós queremos a sua contribuição, nós queremos o seu dinheiro para ajudar os pobres. Mas quando você é o pobre que precisa de ajuda, vai em paz, irmão, nós vamos orar por você. Graças a Deus isso não acontece nessas igrejas não, acontecia só lá na igreja de Tiago. Tiago está usando um exemplo real. Se alguém chegar na igreja precisando do básico, não é luxo. A igreja não deve promover vaidade para ninguém. Não é excesso, é o mínimo para a dignidade humana. Se alguém da igreja olha para essa pessoa necessitada e diz, vá em paz, alimenta-se e satisfaz. Olha que coisa interessante. A frase usada pelos irmãos da igreja para despedir o necessitado parece até espiritual. Ela fala de paz, de alimentar, de se satisfazer. Parece alguém piedosa, dizendo assim, olha, eu vou orar por você, meu irmão. Vai aparecer um Pix lá na sua conta, vai chegar uma compra na sua casa, mas pela fé em Jesus. Mas pastor, e a contribuição da igreja? Pastor, e o caixa que os irmãos contribuem para a gente usar? Não, meu irmão, isso aqui é para outro fim, nós vamos... Tiago está dizendo, olha, se vocês dizem, eu vou orar por você, mas sem lhe fazer nada... Vocês estão fracassando com uma fé que parece que é viva, mas é uma fé morta. Sabe o que Tiago está mostrando para nós aqui? O contraste entre uma boca que abençoa, mas uma mão que não se abre. O irmão chegou necessitado diante da comunidade, estou precisando de comida, estou precisando de roupa, é necessidade básica. Você diz com a boca, meu irmão, eu vou orar para Deus mandar. Olha que coisa bacana, esse irmão é crente mesmo. Esse irmão está dizendo que ele vai orar e ele crê que Deus vai mandar. Mas Deus já deu ele. Ele tem na casa dele sobrando. Ele tem alguma alternativa para ajudar o irmão. Mas ele simplesmente confessa com a boca, mas não abre a mão. Ele acredita que Deus pode fazer o sobrenatural na vida daquele irmão. Mas ele não é capaz de ser a resposta de oração na vida daquele irmão. Há um contraste, meus irmãos, entre o que a língua está dizendo e o bolso que permanece fechado. E é comum dentro desse tipo de religiosidade, a fala que parece bonito, tem aparência de fé, mas o irmão continua necessitado. Não tem nada a ver com a ideia da fé primitiva, a qual os irmãos daquela igreja tinham tudo em comum e ninguém tinha nada em falta. Repito mais uma vez, a igreja não deve ser responsável por promover luxo de ninguém, nem do pastor, nem de nenhum outro membro da igreja. Mas a igreja, ela tem a obrigação de tentar restaurar o mínimo de dignidade possível, primeiramente a todos que estiverem na sua comunidade, e se tiver condição, daqueles ainda que estão do lado de fora. Não é fazer pensando no que ele pode me dar, não é fazer pensando que esse irmão venha para a nossa igreja, não é fazer tentando que no futuro o dízimo dele seja nosso, não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que nós devemos fazer, não simplesmente orar, e se tivermos a condição de abençoar, abençoarmos, independentemente do resultado de troca. Tiago está mostrando para nós, meus irmãos, que é possível
nós usarmos palavras espirituais para esconder a nossa falta de amor prático. É possível dizer, eu vou orar por você, e isso parecer até sincero, mas às vezes pode ser simplesmente uma desculpa para não fazer aquilo que está ao nosso alcance. Dizer para um irmão, Deus te abençoe, meu irmão, pode nascer de um coração cheio de compaixão, mas também pode estar escondendo uma maneira religiosa de nos livrar da responsabilidade de se envolver com a necessidade do irmão. Tiago também não está dizendo que a gente não deve orar, tá, gente? Ele não está negando o valor da oração, nada disso. Ele não está diminuindo as palavras de bênção que pode ser dita, não. Ele está combatendo uma fé que pode simplesmente virar caricatura. O irmão que está com fome, ele recebe a oração, recebe a palavra, mas isso não basta. É preciso matar a fome, é preciso encher a barriga, é preciso dar o mínimo necessário para que aquele irmão receba a palavra que você foi levar para ele. A nossa fé não é uma fé simplesmente que diz da boca para fora. A nossa fé é uma fé que precisa experimentar a encarnação. Ela sai do mundo das ideias, ela vira matéria e nós entregamos para aqueles que estão necessitados. Eu louvo a Deus por essa igreja, que vez ou outra, dentro das nossas condições, que são poucas, nós somos uma igreja pequena, um grupo pouco de irmãos. Mas sempre que nós temos a oportunidade, ou que alguém do nosso meio, mais próximo de nós, tem alguma necessidade, nós nos mobilizamos de maneira eficaz para resolver o problema de alguma pessoa. Nós não conseguimos resolver o problema de toda a cidade de Mesquita, mas dentro daquilo que nós conseguimos, principalmente de irmãos que estão no nosso meio, nós lutamos e tentamos o máximo para que a nossa fé não fique simplesmente no discurso, mas que nós consigamos trazer um pouco de dignidade para aqueles que estão conosco. Aí Tiago vai concluir da maneira seguinte, versículo 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A expressão morta aqui, ela é muito pesada. Porque Tiago não diz que a igreja está com a fé fraca. Não diz que o irmão tem pequena fé e precisa ser regada para ela crescer. Não diz que precisa de uma correção, de um ajuste para que ela volte. Ele está dizendo que é uma fé morta. Uma fé sem obras é como a árvore de plástico do início. Ela tem aparência de fé, mas não tem vida de fé. Ela tem forma de fé, mas não tem fruto de fé. Ela tem cor, mas não tem raiz. Ela parece que está de pé, mas está morta. E fé morta nós não tratamos com disciplina, no sentido de que a pessoa precisa de correção para voltar a crescer. Fé morta nós tratamos desmascarando, arrancando do lugar. Fé morta nós tratamos com regeneração. Precisa nascer de novo. Não é um crente fraco que precisa de ajuda. Não é um irmão que teve um deslize e precisa reerguer. É um irmão que está morto. Sequer sabe-se Deus lá se um dia foi irmão. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que se a nossa fé não toca a necessidade de ninguém, se a nossa fé não socorre ninguém, se a nossa fé que nós dizemos ter não abre a nossa mão para ajudar o próximo, Tiago está perguntando, de que adianta essa fé que você tem? Irmãos, Tiago, ele está querendo corrigir uma fé que se reúne todos os domingos, que cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, que é fiel com suas ofertas e suas contribuições generosas, mas quando vê o sofrimento de alguém à sua frente, ele passa de lado, olha de maneira indiferente, e tem alguns que até dizem, eu já dei minha contribuição na igreja, a igreja que se vire para cuidar dos pobres. Tiago está querendo mostrar para nós que a fé que não salva é uma fé sem obras, e a fé sem obras é uma fé morta, é uma fé falsa, é uma fé de plástico, é uma fé que não se interessa, que não se mobiliza, que não se envolve, é uma fé simplesmente dele próprio. Em contrapartida, ele coloca no nosso imaginário a ideia do que seria uma fé viva. E se a fé morta é uma fé que não se envolve, a fé viva seria uma fé que se compadece.
Uma fé que não fica na palavra, mas move a sua mão. Uma fé que não fica no discurso, mas reparte os seus bens. Uma fé que faz você se envolver de acordo com o que você vê a necessidade daquele que precisa de misericórdia. E aí é o sermão de domingo passado. Só é possível agir com misericórdia aquele que foi alcançado pela misericórdia. Agora, se o irmão vê alguém necessitado diante dele, clamando por misericórdia, e o fato dele não agir de misericórdia revela uma coisa: que esse irmão que não age de misericórdia, mostra simplesmente diante de todos nós, ao olho nu, que ele não foi em nenhum momento alcançado pela misericórdia de Deus. Agora no versículo 18, Tiago vai nos mostrar que uma fé que confessa corretamente e não obedece, está incompleta. Olha o que ele diz: mas alguém me dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui Tiago imagina algum irmão na igreja que esteja tentando separar fé e obras. É como se a pessoa dissesse: ah não, pastor, o senhor tem fé e eu tenho obras. Ou o senhor tem obras e eu tenho fé. Como que se fosse dom e cada um tivesse o seu. Sabe? Não, pastor, o senhor tem dor de pregar, eu tenho dor de louvar. Não! Fé e obras aqui não é inseparáveis. Fé e obra aqui não é característica que um crente tem e o outro não tem. Fé e obras aqui é indispensável a todos que se dizem crentes. Você diz que tem fé? Mostre-me a sua fé pelas obras. Tiago, ele não aceita essa separação. Não é inimiga da fé as obras. Pelo contrário. Tiago está nos mostrando, quando ele diz assim, ó, mostre-me. Esse texto aqui no original, ele quer dar uma ideia de você tornar visível aquilo que não se pode ver. Como que você vê fé? Como que você avalia a fé? Como que você acha que pode julgar alguém que tem fé ou não? E aí Tiago está dizendo, mostre-me, faça isso que é invisível tornar visível, faça isso que não dá para ver se tornar palpável. A fé precisa se tornar visível de alguma maneira. E a pergunta que fica para nós é, como que alguém vai demonstrar que tem fé ou não? Tiago responde, pelas obras. As obras aqui, repito, não é a raiz da salvação. Ninguém é salvo por aquilo que ele pratica. Mas as obras aqui é um fruto da salvação. O fato dele ter sido salvo se revela nas obras que ele pratica. Nós não fazemos as coisas como quem paga um preço para merecer o favor de Deus. Nós fazemos as coisas como uma evidência de quem já foi pago o preço por Deus e agora o preço que foi pago está sendo evidenciado através da nossa vida. As obras, meus irmãos, que nós fazemos como os crentes, as obras que nós fazemos como igreja, aquilo que nós fazemos para ajudar o outro, não é uma espécie de moeda de troca para com Deus, mas um sinal de vida que primeiro veio da parte de Deus. A fé aqui é como se fosse um vento. Você não vê o vento, você não vê raiz de vento, você não vê seiva de vento, mas você consegue ver as folhas quando se move, você consegue ver o resultado do vento, você consegue ver o que é capaz de produzir quando o vento passa. A fé verdadeira é exatamente assim. Uma fé verdadeira é que possui raízes, você não é capaz de ver porque está no subsolo. Mas automaticamente quando essa fé é enraizada, ela começa a brotar para a superfície e você consegue enxergar a olho nu aquilo que primeiro estava de maneira invisível. Por isso Tiago vai dizer, se você tem fé, mas não tem obras, eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. Tiago não está dizendo que as obras substituem a fé. Ele está dizendo que as obras revelam a fé. Você diz que tem fé, não tem como eu avaliar isso. Você diz que crê, não tem como eu julgar isso. Você fez a confissão pública diante dos irmãos, eu vou te batizar pela sua confissão. Você diz que tem fé, batizei. Agora, como que eu vou saber se você é um crente de verdade ou que você não é? Pelas obras que você pratica, que evidenciam essa fé. Aí sim dá para a gente avaliar. Ah, pastor, mas fulano batizou e não ficou. Evidência de fé falsa.
Ah, pastor, mas fulano batizou e permaneceu. Evidência de fé verdadeira. Pastor, depois que fulano batizou, virou crente, que é uma beleza. Evidência de fé verdadeira. Pastor, batizou, mas não mudou de vida. Evidência de uma fé falsa. Nós não avaliamos fé. Fé não é objeto de estudo. Não tem como pegar alguma coisa, levar para o laboratório e ver se alguém tem fé ou não. Mas há uma evidência, há um vestígio que deixa para nós algo que nós podemos avaliar. A vida após a declaração de fé. As obras acompanham a fé. Sua vida tem fruto dessa fé que sai da boca. Essa fé que você diz da boca para fora é capaz de mover toda a sua vida. Move a sua mão, move os seus pés, move o seu bolso. Ou a fé fica apenas no discurso? Essa fé que não passa apenas de palavras, Tiago está dizendo que é uma fé que é morta. Versículo 19 ele vai dizer assim: você diz que tem fé, né? Você crê que existe um só Deus. Irmãos, isso aqui não tem margem de erro. Saia pelas ruas de Mesquita e pergunte: quem aqui odeia a Deus? Ninguém odeia a Deus. Você pode encontrar um ou outro que não crê, mas majoritariamente, você acredita em Deus? Sim, eu creio em Deus. Você acredita em Deus? Creio em Deus. Você acredita? Eu creio. Aí você pode dizer: aí pastor, ele falou que acredita, vai para o céu. Porque Paulo falou que é só confessar com a boca e crer com o coração que está salvo. E agora? Aí Tiago vai dizer assim: você acredita que existe um Deus só? Não, eu creio. Muito bem, até os demônios acreditam. Um parêntese aqui, Tiago está nos mostrando que o ateísmo é tão surpreendente que nem os demônios são capazes de tal obra, porque os demônios são crentes. Os demônios creem e tremem, mas é uma fé que não transforma. Se você acha que a sua vida está garantida só porque você tem fé em Deus, Tiago está dizendo: até os demônios creem e tremem. Se você acredita, mas isso não é capaz de te mover, se você acredita que existe somente um Deus e não vive como se isso fosse verdade, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor soberano sobre todas as coisas e não é capaz de depositar a sua vida diante dele, você não se diferencia em nada do que os demônios, como também fazem. Aqui Tiago não despreza a doutrina correta não, tá? Não é que ele está dizendo que pode acreditar de qualquer jeito, se a gente tem as obras. Não, não é isso. Ele está mostrando que a doutrina correta sozinha não é suficiente para provar a fé. Então posso apertar um pouquinho mais? Dá para ser batista e ser igual um demônio. Dá para ser crente da igreja do pastor Mateus e ser igual um demônio. Ah, eu não creio em Deus. Aí quem não crê é pior do que o demônio. Mas Paulo está dizendo aqui, Tiago está dizendo aqui para crente. São os crentes que dizem que têm fé, mas a fé de vocês não muda a vida. Aí nós vamos ver no domingo que vem. Porque a fé que move a mão em favor do necessitado também controla a língua. Então você diz que tem fé, mas é a língua que te controla? Assim, no mundo espiritual, você e um demônio não dá para diferenciar. Uma fé que só diz com palavra: não, eu creio nas doutrinas batistas, pastor. Eu sei os 6 pontos batistas de cor. A declaração de fé doutrinária batista está na ponta da língua. Mas e a vida? Ortodoxia não basta. Confissão de fé correta não basta. Teologia correta não basta. Se você não tiver isso evidenciando a sua vida, do que adiantou uma confissão correta? O diabo sabe a Bíblia muito mais do que cada um de nós, e mesmo assim, continua sendo diabo. Tiago está dizendo: meus irmãos, tenham cuidado, para vocês não confundirem conhecimento correto com fé viva. Você pode conhecer os atributos de Deus, teologia sistemática na ponta da língua, você pode saber sobre Deus, ter o conhecimento teórico, técnico, tudo o que você puder, mas se isso não te modificar, se você continua vivendo com eu creio, mas não como que se Deus governasse a sua vida, a sua tem linguagem de fé, mas não tem vida de fé. Oh, meus irmãos,
Tiago está dizendo que é possível nós termos vocabulário de crente, andarmos como crente, batermos no peito e dizermos que somos crentes, mas se isso não for evidenciado, se não transparecer, se não for fruto, se não brotar para fora, nós estaremos vivendo como quem vive uma fé de plástico. Tiago vai dizer no versículo 20, você é um insensato. Viver nessa contradição de dizer que crer, mas não evidencia, você é um insensato. Você quer a prova. Você quer a prova que se você não ter sua vida transformada, a sua fé é inútil. Versículo 20. Isso é uma loucura espiritual. Você achar que tem uma fé correta, mas que não vive de maneira que agrade ao Deus que você professa. E aí, meus irmãos, Tiago vai dizer agora a partir do versículo 21, os argumentos bíblicos que ele usa para nos mostrar que as obras devem acompanhar a fé e não a fé subsistindo de maneira solitária. Olha o que ele diz no versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu a seu filho Isaque sobre o altar? Aqui nesse terceiro ponto ele vai usar essas duas testemunhas, Abraão e Raabe. Só que quando Tiago coloca essas duas testemunhas, você tem que reconhecer a perspicácia, a genialidade de Tiago de usar esses dois argumentos. Por quê? Porque em primeiro lugar, Abraão é o pai da fé. Não, tranquilo, pastor. Quando ele usa Abraão aqui, ele dá a carteirada, é o exemplo maior. Abraão é o centro da história da aliança, é o patriarca. Mas quando ele vai usar Raabe, ele usa alguém marginalizado. Alguém que não era de dentro, alguém que chegou de fora. Alguém que não fazia parte da aliança, não pertencia ao povo. E Deus coloca na linhagem. Ele começa com Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque? E aí, a gente não pode se assustar com o que Tiago está dizendo que a justificação de Abraão veio pelas obras. Porque como eu já disse a vocês, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5 que Abraão foi justificado pela fé, capítulo 4 de Romanos. Tiago diz que agora Abraão foi justificado pelas obras. Duas cenas, ou melhor, a mesma cena comentada por dois autores bíblicos por perspectivas diferentes. O que está acontecendo aqui? Primeiro, Paulo em Romanos, ao dizer que a salvação, que a justificação de Abraão é pela fé, ele combate o legalismo. O legalismo é a ideia de que alguém pode ser aceito por Deus com base nos seus próprios méritos. Quando Tiago diz que Abraão é salvo pelas obras, ele combate o nominalismo. Nominalismo é a ideia de que alguém pode dizer que tem fé e viver sem fruto, sem obediência, sem misericórdia, sem transformação. Hoje nós temos o fenômeno dos desigrejados. E se você pegar um desigrejado para entrevistá-lo, você vê a sua confissão de fé na ponta da língua. Sabe muito de Bíblia. Teologia quase perfeita. O seu discurso sobre a fé em Jesus, fora da religião, é impecável. Mas quando você olha para obras, parece que aquilo que sai da boca não desce para o coração. É um discurso que ficou na mente, mas não se traduz na vida prática. Ele diz que crê, acha que crê, ele reafirma, bate no peito que tem fé, mas quando nós observamos, não vive como acredita. Suas práticas não condizem com o seu discurso. Aquilo que ele age é totalmente contraditório, pesa contra aquilo que ele fala. Tiago está dizendo que a fé simplesmente não basta. Paulo vai dizer lá em Romanos: ninguém é salvo pelas obras sem a fé. Não basta só fazer, é preciso crer corretamente. Tiago está dizendo, não basta só crer corretamente, é preciso que as obras acompanhem essa fé. Paulo está tentando tirar a arrogância de quem confia no seu próprio mérito, na lei das obras. Tiago está tentando arrancar a máscara de alguém que confessa da boca para fora, mas não é capaz de obedecer. Então Tiago olha para Abraão e diz: a fé de Abraão não ficou simplesmente no discurso. Abraão é justificado por Deus quando crê, no capítulo 15 de Gênesis.
Mas Tiago vai dizer que a fé, versículo 22, você pode ver o tanto que a fé como suas obras andavam juntas. Olha essa expressão aqui. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. É como se Tiago estivesse fazendo uma exposição da vida de Abraão e mostrando, olha, Abraão, segundo Gênesis capítulo 15, foi justificado quando creu. Ali, quando ele acreditou, ele foi tido como justo diante de Deus. Só que se você pega a história de Abraão e anda um pouquinho mais, no capítulo 22, quando a sua fé, que ele diz ter no capítulo 15, é provada, aqui ele mostra que a sua fé amadureceu. A fé que ele disse ter no capítulo 15 é uma fé evidenciada pelo capítulo 22. Se Abraão nega o sacrifício do seu filho no capítulo 22, a fé do capítulo 15 não passava de discurso. Mas por causa do capítulo 22, por causa do sacrifício, pela decisão do coração de entregar aquilo último que Deus deu a ele, a sua fé foi aperfeiçoada. A fé de Abraão não foi aperfeiçoada por causa da obra que ele fez, mas a fé de Abraão evidenciou maturidade por causa da obra que ele fez. A fé, meus irmãos, que nasceu no nosso coração um dia, quando Jesus entrou aí pela primeira vez, ela precisa ser uma fé que cresce. E essa fé que cresce, ela cresce quando é provada, como nós vimos todo o capítulo 1. E quando ela é provada, não é na prova que nós mostramos que a nossa fé está crescendo, mas é a evidência, é na prova que nós amadurecemos a fé, e então chegamos a um nível, não, agora que o pastor está disposto a sacrificar, ele é crente desde o capítulo 15, é no 22 que ele mostra, ele dá a demonstração, a evidência fica clara que verdadeiramente a sua fé do capítulo 15 era uma fé verdadeira. Então as obras não são a causa da justificação que nós alcançamos diante de Deus. As obras, as consequências de uma fé que nasceu lá atrás e agora nos mostra que verdadeiramente a nossa fé nasceu de Deus. Tiago vai dizer no versículo 23, cumpriu-se assim as escrituras que disse, Abraão creu em Deus e isso lhe foi gritado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. E aí, meus irmãos, uma coisa é nós dizermos que Deus existe. Não, eu creio que Deus existe. Não, eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Deus. Pastor, o senhor não sabe da minha fé. A pessoa vive a vida toda errada. Faz de toda a esculhambação. Quebra tudo que está na sua frente. Mas não, pastor, mas eu tenho uma fé inabalável. E aí Tiago vai dizer para nós que não basta dizer que crê em Deus, é preciso ser amigo de Deus. Abraão cria no capítulo 15, quando ele foi justificado. Mas a partir do capítulo 22, quando ele se dispôs com seu coração a entregar aquilo, único filho que Deus lhe deu, então ele percebeu que Deus de verdade era seu próprio amigo, Deus era confiável. E aí, nós precisamos entender uma coisa aqui. Quando nós acreditamos, simplesmente acreditamos, nós estamos anos-luz de uma experiência daqueles que acreditam de depois terem provado. Não é que um é mais salvo do que o outro, nada disso. O irmão que aceitou a Jesus hoje, recebeu a fé salvadora hoje, é tão salvo quanto o irmão que está aqui há 100 anos. É salvo igual. Agora, na maturidade, nas evidências, na confiança de que ele tem em Deus, é totalmente diferente. Por quê, pastor? Porque um passou por todas as provações necessárias para que a sua fé estivesse do jeito que está hoje. O outro ainda nem começou a sofrer por causa da fé. E aí, nós só teremos aquilo que Deus quer produzir em nós, capítulo 1, inteireza, maturidade, estatura perfeita, quando nós não pularmos nenhuma das etapas de provações que Deus está fazendo, a fim de que Ele exerça em nós a maturidade alcançada, que essa fé só pode ser alcançada por causa das tribulações.
crer em Deus é uma coisa, dizer que é amigo de Deus é outra coisa. Provar e ver que Deus é confiável, provar e ver que Deus é bom. E aí, meus irmãos, ser amigo de Deus é entender que nós estamos com Deus mesmo quando está doendo. Nós estamos com Deus mesmo quando eu não entendo. Nós estamos com Deus mesmo quando Deus me pede alguma coisa que parece contradizer o que Ele mesmo me diz. Ele fez a promessa, agora pede sacrifício dela. Nós precisamos, meus irmãos, estar com Deus, mesmo quando Deus toca no Isaac, sendo o Isaac aquilo de mais precioso que Ele nos deu. Porque tem gente que é crente nos seus próprios moldes. Tem gente que é crente nos seus pré-requisitos. Olha, Jesus, eu te sigo até aqui, viu? Eu vou com o Senhor até aqui, até ali eu vou, mas se você me pedir mais do que isso aqui, não, aí eu estou fora. Eu até te sirvo aqui na sua casa, contribuo direitinho, venho na igreja aqui, faço o que tem que fazer, mas se o Senhor me exigir mais do que eu estou disposto a oferecer, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente. É uma fé que não sobrevive aos ventos da tribulação. É uma fé que não passa na fornalha da provação. É uma fé que não é capaz de confiar em Deus, mesmo quando Deus nos pede para obedecer, sem a gente entender. A fé verdadeira, como prova do argumento de Abraão aqui, é a fé que mesmo você sem saber o que Deus quer, você está disposto a obedecer, porque sabe que o que Ele está pedindo é melhor para você do que o que você acha que é melhor para você. Uma fé viva, meus irmãos, que confia em Deus, é uma fé que entende que o Deus que pede é o mesmo Deus que sustenta. O Deus que prova também é o Deus que provê. O Deus que nos chama a entregar tudo ao altar é o mesmo Deus fiel à promessa que Ele prometeu. Mas como que nós vamos ter essa confiança de saber que Deus me pediu, mas Ele vai prover? Depois de você ter passado por diversas experiências, que Deus pediu e proveu, que Deus mandou e obedecer, e você teve que obedecer, e a obediência foi melhor do que você podia prever. Por isso que uma fé viva é uma fé que evidencia obras, e uma fé que evidencia obras só pode ser uma fé que passa pelas diversas fases das provações que Deus nos impõe. Depois de usar Abraão como argumento de que as obras precisam acompanhar a fé que sai da boca, Tiago chama Raabe para a conversa. Olha o que diz o versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez por outro caminho? Olha que interessante. Quando Tiago chama Raabe para a conversa, alguém poderia dizer assim: ah, mas Abraão é Abraão, ele é o pai da fé, é um gigante espiritual. Mas quando Tiago chama Raabe para a conversa, ele está chamando alguém que não tinha reputação de Abraão. Alguém que não tem a história de Abraão. Alguém que não tem o lugar, não tem o passado de Abraão, mas cria no Deus de Abraão. E aí quando Raabe crê que o Deus de Israel era o Senhor sobre céus e terra, essa fé não fica simplesmente uma fé escondida no coração, ela toma posição. Ela se levanta contra o seu povo, ela age contra o seu povo e se posiciona. Ela tem obras, aquilo que ela creu no coração, no Deus de Israel, evidencia quando ela se posiciona, arriscando a própria vida para favorecer o povo de Deus. A fé de Raabe não é a fé que simplesmente vive de discurso, mas é uma fé que vira hospitalidade. A fé de Raabe vira coragem, vira risco. Ela precisa se posicionar, ela decide, ela se rompe, em primeiro lugar com Jericó. Quando ela decide guardar, receber, ser hospitaleira com os espias que estavam ali, ela estava rompendo naquele exato momento com o seu passado em Jericó. A sua fé estava transformando e evidenciando imediatamente que a sua fé que brotou no coração era uma fé verdadeira.
Quando Tiago traz Raabe para a conversa e mostrando que não só Abraão é um argumento de que as obras precisam acompanhar a fé, mas que Raabe também é um modelo de que as obras acompanham a fé, ele está dizendo algo sem dizer. E o que Tiago está dizendo sem dizer quando ele diz que Abraão e Raabe ocupam a mesma posição? Isso seria um absurdo para um judeu. Tiago está comparando o nosso pai Abraão, o homem da fé, o super espiritual, com a prostituta, com uma mulher que era de fora, com uma mulher que não fazia parte. Abraão é o pai da aliança, Raabe não fazia parte da aliança. Abraão era o patriarca, Raabe, sabe-se lá quantos homens teve na vida. Abraão é o modelo de fé que todos nós seguimos. Raabe talvez foi salvo ali nos 45 do segundo tempo. O que Tiago está querendo dizer quando ele traz essas duas figuras do Antigo Testamento para evidenciar que a fé verdadeira precisa ser acompanhada de obras? Tiago está dizendo, é possível que a fé verdadeira, a fé viva, a fé genuína possa florescer nos lugares mais improváveis. A fé verdadeira nasce no coração de Abraão, o pai da fé. Mas a fé verdadeira também está presente em Raabe, uma prostituta fora do povo, que agora é acolhida como povo de Deus. A fé verdadeira floresce no patriarca, floresce no altar, floresce no Monte Moriá, junto com Abraão. Mas a fé verdadeira também é capaz de florescer na prostituta, é capaz de florescer na janela de Raabe, é capaz de florescer dentro, entre os muros de Jericó, à margem da história, para aqueles que estão longe, para aqueles que estão dispersos, para aqueles que estão fora da aliança. A fé de Deus também está disponível a eles. Isso significa, meus irmãos, que ninguém, nem Abraão lá em cima, nem Raabe lá embaixo, ninguém está longe de Deus demais que seja impossível de viver uma fé verdadeira. O passado da prostituta não impediu que a sua fé se tornasse viva. A história que ela tinha construído até ali não foi o fim da sua história. A marca que ela carregava no seu corpo, na sua alma, não foi capaz de impedir a graça de Deus de alcançar aquele coração ferido. Mas também do outro lado, significa que ninguém que seja grande demais está dispensado de obedecer e praticar a obediência. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem eu, nem você, nem as pessoas assentadas nos mais altos lugares da sociedade, pode ter o maior status, pode ter a maior conta bancária, pode ter a maior fama do mundo. Esse homem no lugar de destaque também precisa viver uma fé obediente que se revele na prática. E essa é a beleza do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho alcança a prostituta, fora do povo, fora da igreja, fora daqueles que nós escolhemos salvar. Mas a fé também alcança as pessoas dentro da igreja. Cresceu na igreja, passou por todas as fases na igreja, mas ainda não era crente. Mas não está fechada a porta para você. Até você, meu irmão, minha irmã, que bate no peito e diz, eu nunca fui para o mundo, nunca me contaminei com os pecados do mundo. Não, eu sou puro, eu sou santo. A fé também está disponível para você. Você precisa entender que você é pecador miserável, e que se a porta da graça não te alcançar, que se você não entrar por ela, se a fé genuína não brotar dentro de você, o máximo que você terá é uma fé de plástico. E aí sim o seu pai e a sua mãe podem ter produzido em você uma aparência de fé, uma vestimenta de fé, um linguajar de fé, mas a sua vida por dentro, o seu coração é podre. Mas a boa notícia do Evangelho é que o Evangelho salvou esse monte de pecador aqui, salvou esse monte de gente que não vale nada, um monte de miserável, vestiu de roupa nova, lavou a sua sujeira, colocou no meio do povo de Deus. Mas também para você, que acha que nunca sujou sua roupa, que acha que nunca se contaminou com o pecado, que acha que nunca conheceu o mundo já está dentro de você. Mas a boa notícia de Tiago é que a fé verdadeira também está disponível para você. Meus irmãos, que nenhum de nós, nessa noite, venhamos sair daqui com esse diagnóstico de fé morta.
Que nessa noite, a partir da explanação de Tiago, e o que ele está mostrando para nós, o que evidencia uma fé verdadeira, que ninguém saia daqui achando que só pode dizer que crê em Jesus e está tudo bem. Não, eu tenho fé em Deus, pastor. Não, pastor, eu faço as minhas orações, aquela oração automática, mecânica. Você aprendeu a orar, aprendeu a agradecer, aprendeu a fazer, você encena muito bem. Você é como uma árvore de plástico. Eu olho daqui de cima e acho que é crente. Os irmãos olham passando na rua, olham, tem roupa de crente. Conversam com você sem conhecer muito e acham que é crente. Mas o tempo vai passando, e aí nós começamos a perceber que não tem obras, não tem evidência, não tem vida de crente. Mas que nessa noite, Tiago vai dizer no versículo 26, para encerrar: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Uma fé que não se evidencia a partir da prática é como um corpo no velório, que se alguém tirar uma foto e mandar para outra pessoa, quem vê do outro lado não sabe se está dormindo ou se está morto. Mas assim como o defunto sem espírito tem aparência de vivo, mas já morreu há muito tempo, aqueles que têm uma fé apenas de discurso, mas que a sua vida não transparece essa fé, estão mortos do mesmo jeito. Mas a graça de Deus revelada para nós através do Evangelho é que o Espírito de vida só sopra aonde os corpos já se encontram em estado de morte. Não é má notícia para você não. Todos nós um dia estávamos mortos em delitos e pecados. A morte espiritual é a condição natural de todo ser humano que nasce. Você não nasceu bonzinho, você não nasceu sem pecado, você não nasceu a melhor pessoa do mundo e a sociedade, as influências te contaminaram, não. Você nasceu mal, você nasceu em guerra contra Deus, o seu coração nasceu contaminado, você nasceu morto espiritual. Até que um dia, como diz Tiago capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus foi gerada dentro de vocês. E essa palavra não é uma palavra morta, não é uma palavra inativa, não é uma palavra simplesmente de letras escritas, mas é uma palavra viva. É uma palavra capaz de penetrar até as divisões da alma e do espírito, discernir os nossos pensamentos das nossas emoções. É capaz de gerar vida aonde só havia morte. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, não saia daqui deste lugar com a fé morta, mas receba vida da parte de Deus através da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Para finalizar, Tiago nos pergunta: essa fé que você vive aí, sua fé tem vida? É uma fé que respira? Ela toca alguém? Essas vindas suas no domingo aqui às 19 horas, isso traduz em alguma coisa? Transforma em você? Vocês viram há 2 domingos atrás o que a palavra faz com vocês, e agora? O que vocês fazem com o que a palavra fez com vocês? Vocês conseguem ver os frutos dessa fé, a fé se movendo, se compadecendo, ou a fé de você simplesmente uma árvore de plástico, que você simplesmente vem no domingo para completar, para ilustrar, para fazer que para fingir que está brilhando, quando as pessoas verem, olha, parece que é crente lá da igreja batista. Não, meus irmãos, nós precisamos de sabedoria nessa noite para transformar a fé que nós dizemos em uma vida que nós praticamos. E talvez a melhor oração que nós possamos fazer ao sair daqui nessa noite seja essa: Senhor, livre-nos de uma fé de plástico, livre-nos de uma religião que ela é bonita por fora, mas que está morta por dentro.
Livra-nos de uma fé que fala muito, você não controla a sua língua, mas você ama pouco, traduz pouco, sente na pele pouco. Livra-nos, Senhor, de uma fé que canta muito bem, mas que obedece muito mal. Livre-nos, Senhor, de uma fé que sabe levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia, amém, mas não sabe dizer, eis-me aqui, o que eu tenho eu compartilho, o que eu tenho eu te dou. Que a nossa oração nessa noite, ao sairmos daqui, possa ser, Senhor, dai-nos uma fé viva, uma fé enraizada em Cristo, uma fé que é regada pela seiva da graça, que floresce na obediência, que mostra, que evidencia frutos de misericórdia, porque assim como o corpo sem espírito está morto, uma fé que não se evidencia em obras está morta. Que nessa noite Deus nos dê sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria da sua palavra, para que nós possamos transformar fé em vida, aquilo que nós falamos, de acordo com aquilo que nós praticamos.